Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Hoje é um dia muito especial. Todos os dias eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Todos os dias tenho o hábito de agradecer ao Senhor por tudo. Mas hoje é um dia especial, onde estou completando mais um ano de vida, pela graça de Deus, porque se não fora o Senhor, que o diga, Jane, que o diga, né? Nem aqui eu estaria, mas estou aqui em gratidão ao Senhor para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Então diz assim, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E eu quero falar sobre a graça. A graça é um tema muito abrangente, porque foi a graça de Deus que nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus através da morte de Jesus na cruz, através do seu sangue derramado na cruz. Mas essa multidão de irmãos, eles se converteram quando Pedro pregou ali o evangelho e 3.000 almas se converteram ao Senhor num só dia. Tem noção disso? O que a graça faz, né? O que a graça de Deus faz, ela transborda o coração e faz com que a pessoa venha para Cristo. E essa multidão estava alegre, mas eles estavam alegres, mas também havia perseguições. Pedro e João tinham acabado de ser presos, mas a igreja orava. Olha a importância da igreja. A igreja orava, a igreja clamava por Pedro, e Pedro foi solto da prisão. E a vida seguiu. Mas aqui, o relato de Lucas, né, o médico Lucas, vai dizer que eles, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Aquelas pessoas creram e elas tinham um só coração, uma só alma. Eles estavam unidos num único propósito, que era de quê? Agradar ao Senhor. Será que eu e você, como cristão, nos dias de hoje, estamos tendo esse propósito de agradar ao Senhor, de se preocupar em fazer a vontade de Deus? Esse deve ser o nosso propósito. Para isso nós fomos chamados. E eles dizem, olha, e prossegue, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo que eles tinham, eles não consideravam seu. Era de todos. Era uma comunhão tão grande ali que nesse momento, né, porque mais à frente a gente vai ver que começa a igreja, vai crescendo e vai acontecendo alguns problemas. Mas aqui, nesse contexto, eles eram tão unidos que eles não consideravam que eles tinham deles. Porque tudo era ali em comum, tudo ali era junto, era um do outro. Isso não é meu, isso é seu, é nosso.
E olha que coisa linda, né? E o 36, versículo 36 vai dizer: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os apóstolos, cheios de poder, cheios da unção de Deus, davam testemunho do poder de Deus. Falava, testemunhava, e eram muitos milagres acontecendo. Coisa linda. Ainda hoje Jesus faz milagre. Precisamos prestarmos atenção no milagre que Jesus está fazendo. Por exemplo, todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, respiramos, caminhamos, o Senhor está fazendo um milagre nas nossas vidas. Quando nós vamos à rua e retornamos para a nossa casa, nos dias de hoje, é um milagre, é uma bênção, porque o Senhor está nos guardando, está nos livrando, nos protegendo. Então, o que acontecia? Em todos eles haviam abundante graça. Eles não era uma graça, era abundante. Será que você, no dia de hoje, está com o seu coração abundante de alegria? Está com o seu coração cheio de graça, de agradecimento? Amados, às vezes nós não temos motivos, não é verdade? Mas ontem eu estava citando um versículo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa semana foi a semana que aconteceu algo para que me entristecesse. Não só a mim, mas a minha filha também. Mas eu disse, agora há pouco, eu não vou me entristecer. É um dia de festa, é um dia de alegria. E eu citei, a alegria do Senhor é a minha força. Então eu vou me alegrar, eu vou dar graças ao Senhor, sim, por esse dia maravilhoso que Ele está me concedendo. Não tem sol, mas tem Jesus, o sol da justiça. Às vezes a gente só já acorda, vê esse tempo, né? Não tem sol, mas todos os dias tem o sol da justiça na nossa vida. Tem Jesus conosco, e isso é motivo de alegria. Aquele povo estava alegre e dando graças a Deus, dando graças ao Senhor, porque, né, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela obra da cruz, pelo que o Senhor estava realizando no meio deles, que eu e você hoje, mesmo não tendo sol, possamos estar dando graças ao nosso Deus. Amém? Deus seja louvado. Lá no Salmo 30, o salmista Davi, eu vou ler o 10, que é para a gente entender um pouco. 30, versículo 10 ao 12, diz assim: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Olha, o salmista estava que nem eu nessa semana. Não sei como foi a sua semana, mas ele ora a Deus, pede ao Senhor que tenha compaixão dele, pede para o Senhor ouvir, pede para o Senhor que tenha compaixão dele e diz para o Senhor que o Senhor é o seu auxílio. Você pode dizer, o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o nosso auxílio. Não esqueça disso. Mas, depois disso, ele diz que o Senhor transformou o pranto em danças alegres. Olha aí, tem choro? Tem choro.
mas o Senhor também transforma o pranto em dança alegre. Tiraste o pano de saco. Nós éramos assim, né? Vivíamos andando no pecado, longe de Jesus, e Jesus vem, nos purifica. Se você ainda não conhece Jesus, venha conhecê-lo. Venha tirar o pano de saco e se cingir de alegria. Alegria, mas não é alegria que o mundo oferece, não é felicidade que o mundo oferece, porque a felicidade que o mundo oferece é passageira, mas a alegria do Senhor é eterna. Tanto que ele diz, a alegria do Senhor é a minha força. E na força do Senhor, eu e você podemos sermos alegres. E ele diz, né, me cingiste de alegria. Para quê? Olha aí, para quê? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Para que o Senhor te deu alegria, meu amado, minha amada irmã, meu amigo, você que está me ouvindo hoje, que diz, eu não tenho motivo de alegria, mas Deus já te deu. Para quê? Para que você cante louvores e não se cale. Que hoje seja um dia de eu e você estarmos dando graças ao Senhor pelo dia. Eu estou dando graças ao Senhor por mais um ano de vida que Ele está me concedendo. Por isso eu quis compartilhar essa palavra de Deus com você nesta manhã. Então vamos cantar louvores, vamos adorar ao Senhor. Não se cale, porque os apóstolos não se calaram. Olha o que diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Olha o compromisso. Olha o meu e o teu compromisso de darmos graças ao Senhor sempre, sempre. E o salmista prossegue dizendo, Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Que eu e você, nesse dia, estejamos agradecidos ao Senhor por tão grandes benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, né? O que darei ao Senhor por tão grandes benefícios que Ele tem feito? Então, dê o seu louvor, dê a sua gratidão. Talvez você diga, eu não estou em condições de louvar. Pense, obrigada, Senhor. Eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Oremos. Pai querido e amado Deus, eu quero Te louvar, quero Te adorar por essa mensagem a qual o Senhor nos concedeu nesta manhã. Obrigada porque a multidão, ela creu em Ti e nós também cremos em Ti. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, vidas também irão crer em Ti através da Tua palavra, através dos Teus ensinamentos. Senhor, nos ensina a sermos um só coração. Um só coração, nos ensina a olhar para o nosso próximo com amor, nos ensina a dar testemunho do Senhor, independente das circunstâncias em que nós estamos passando, que sejamos gratos, Senhor. Enche nesta manhã nosso coração de abundante graça, de uma tal maneira que nós possamos fazer como o salmista, louvar ao Senhor e não se calar. E eu, Senhor, em particular, quero te agradecer por mais este dia de vida, por mais este ano que o Senhor está me concedendo. Muito obrigada, Senhor. Destes 57 anos, 35 são na tua presença. E eu te louvo e te adoro, porque nunca mais os meus anos de aniversário foram os mesmos, porque com a presença do Senhor, eu me alegro sempre. Tendo motivo ou não, o meu coração se alegra com o Senhor. Obrigada por esse dia, por esta manhã, e te agradeço já pela tarde e pela noite que o Senhor estará nos concedendo. Peço a Ti que abençoe todos aqueles que estão aniversariando neste dia, Pai.
Muito obrigada. Também quero te pedir, abençoe o nosso Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso Brasil, Senhor. Pois hoje nós comemoramos, né, a República, né? Aniversário da proclamação da República. Então, Senhor, quero te agradecer. Abençoe o nosso Brasil. Toma cada habitante desta terra nas tuas mãos. Toma os prefeitos, os deputados, senadores, vereadores, ministros em tuas mãos. Senhor, dada a tua direção. É o que eu lhe peço e te agradeço nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.